Bem, na aula de hoje nós iremos tratar sobre modelagem de esquadria. A gente vai falar sobre a criação de cenas e a aplicação de materiais. E depois a gente vai mostrar como que a gente cria as aberturas para que vocês possam estar posicionando as esquadrias dentro desses buracos na edificação. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a esquadria. Então eu vou criar uma esquadria que vai estar inserido nessa abertura da loja. Quando a gente fala de esquadria, a gente está se referindo tanto a portas quanto janelas. Para esse processo de modelagem, eu vou continuar utilizando a ferramenta de Sketch. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a esquadria. Vejam que a gente fez o contorno com a ferramenta de retângulo Sketch. E aí depois que eu fiz isso, eu vou fazer um outro retângulo só com a dimensão da porta, que no caso aí são 90 centímetros por 2,10 metros de altura. Quando eu fizer isso, eu vou deletar a porta, essa porta, e aí eu vou deixar simplesmente os elementos fixos. Vou utilizar uma operação de extrusão com essa espessura que está especificada aí na tela de vocês. E quando eu tiver com isso pronto, eu vou agrupar novamente. A gente sempre está trabalhando com agrupamento porque isso permite que a gente selecione os nossos objetos de forma mais fácil. Para executar a operação de rotação, eu vou selecionar o grupo que tem o objeto que eu quero mover, botão direito, vou selecionar esse símbolozinho circular. E aí, vejam que quando eu clicar, ele vai criar esse compasso que vai permitir que eu posicione e defina qual é o meu eixo de rotação. A primeira coisa que eu vou fazer é posicionar esse transferidor em relação ao meu objeto e essa posição vai ser exatamente o centro da minha rotação. Eu vou definir o eixo. Para eu definir o eixo, eu tenho que selecionar uma dessas bolinhas, ou que está na vertical ou na horizontal. Depois que eu fizer isso, vocês vejam que eu tenho essas duas setas que estão em direções opostas. E aí eu vou clicar na seta. Se eu clicar Tab, eu entro com o ângulo que eu desejo. Quando eu terminar a operação de rotação, o que é que a gente vai fazer? Eu vou movimentar essa esquadria lá para o meu vão. Eu clico no meu elemento que está aí agrupado, né? Seleciono um ponto qualquer dele e aí eu posiciono ele lá no espaço, né? Na abertura da minha edificação. Quando eu terminar a operação de movimentação, eu vou usar a ferramenta de retângulo para criar a minha porta ou a parte móvel da minha esquadria, e isso vai ter 90 centímetros de largura por 2,10 de altura. Com o meu retângulo pronto, eu vou fazer uma extrusão. Essa extrusão ela tem que ter a mesma espessura que a gente aplicou nos elementos fixos da esquadria. E aí depois, quando eu tiver com esse elemento pronto, eu vou utilizar o comando de mover e vou posicionar a porta lá no espaço devido. Quando eu concluir esta operação, o que a gente vai fazer agora é aplicar os materiais. O ícone de materiais ele é esse ícone que tem um pincel, tá? Vocês vão ver que existem duas caixinhas que são samples e que mostram quais são as amostras que você tem, que são alguns materiais que eles já trazem pré-definidos dentro do programa. E aí do outro você tem essa caixinha que ele vai te informar quais são os elementos que estão sendo quais são os materiais que já foram aplicados no seu desenho, até para que você não precise ficar retornando o tempo inteiro para aquela caixa anterior. Você vai clicar uma vez no material que você deseja. Quando você fizer isso, o cursor vai deixar de ser um cursor e vai virar um pincel. E aí você vai clicar em cima do objeto que você deseja alterar a cor. Como o meu objeto está agrupado, se eu clicar nele uma única vez, ele vai aplicar o material em todos os elementos que compõem aquele objeto. Nesse caso, eu estou me referindo especificamente às faces. Você pode, eventualmente, aplicar em uma determinada face um tipo específico de material, mas para fazer isso, como no caso esse elemento está agrupado, eu precisaria entrar no modo de edição de grupo
e então eu iria aplicar diferentes materiais em faces ou superfícies diferentes. Vou criar um layer esquadria para poder colocar as portas do meu objeto. Depois que eu fizer isso, eu vou usar aquele mesmo procedimento, né? Eu vou selecionar o objeto, vou lá nas propriedades, vai estar como no filter, e aí eu vou selecionar o layer que eu criei, que no caso aqui foi o layer esquadria. A gente vai criar as cenas. O comando de cena ele está dentro dessa câmera fotográfica e o processo para a criação de cena ele é bem simples. Você vai usar o seu cursor do mouse para posicionar a tua edificação. Quando você tiver o objeto posicionado de uma maneira que você ache interessante, você vai clicar em Add Scene ou para adicionar o nome a ela. Eu estou aqui chamando de 1, 2, 3, 4, mas é interessante que vocês coloquem nomes que tenham um pouco mais de sentido, que façam um pouco mais de sentido, né? Como vista externa, como vista lateral direita, esquerda e assim sucessivamente. Esse procedimento ele pode ser adotado também não apenas em vista de perspectiva, mas você pode trabalhar com essa criação de cena nas vistas ortográficas ou axonométricas. E uma coisa que é interessante é que à medida que você vai clicando, né, de uma cena para outra, ele vai rotacionando o teu objeto até posicionar esse objeto na posição que você deixou anteriormente. A gente vai criar aí agora as aberturas do nosso prédio para que a gente consiga executar esse procedimento. Eu vou precisar fazer uma edição, tá? No meu grupo de paredes externas. Eu vou clicar uma vez, botão direito, Edit Group. Essa operação, quando eu fizer isso, ele vai permitir que eu consiga realizar extrusões na superfície. E aí, com a ferramenta de Sketch, eu vou desenhar o formato da abertura dessa esquadria. Tá? Aqui eu não vou definir esses tamanhos, eu vou deixar para que vocês definam, até para que vocês consigam treinar e praticar essa operação. Mas aqui eu fiz com a ferramenta de Sketch, primeiro retangular e depois circular, para que vocês percebam que vocês podem estar fazendo esquadrias com formatos e tamanhos diferentes. A utilização da tecla Tab no teclado de vocês ela é importante até para que vocês consigam gerar essas aberturas de maneira precisa. E aí, um outro componente que vocês vão ter que lidar nesse vídeo é que, além de criar essas aberturas, é importante que vocês definam aí a própria esquadria, né? Que é o fechamento desse vão, dessa abertura. Uma outra coisa em relação ainda aos materiais, não há necessidade de utilizar os mesmos materiais que eu adotei, vocês podem selecionar apenas as cores, e aí de modo que vocês estão livres para selecionar e aplicar os materiais da maneira que vocês acharem mais conveniente. Esses eram os comandos que a gente tinha para abordar nesse encontro de hoje.